Gostaria de iniciar dando boas-vindas a todos os presentes, cumprimentando de forma especial os coordenadores de polos, tutores e cursistas. Saudamos também os polos de Manaus, Tefé, Coari, Inhamundá, Pauini e Porto Velho. Informamos que esta aula está sendo gravada e, posteriormente, possa ser disponibilizada. Esta é a segunda aula ministrada pela professora Kellen e esperamos que seja um momento muito produtivo, com bastante participação dos presentes. Sem mais delongas, gostaria de chamar nossa professora Kellen. A todos, uma ótima aula. Obrigada, Natan. Oi, gente, boa noite. Bom, só informando, né, o Natan já informou, a aula vai ser gravada hoje, né, não teremos aquela interação, né, por alguns problemas técnicos, mas essa aula será disponibilizada aos polos, né, para os tutores e aos alunos. Bom, como o Natan falou, espero, né, que essa aula seja bastante interativa, até porque eu trouxe bastante questões sobre as atividades, que eu recebi bastante mensagens sobre as atividades, né? Mas uma coisa que eu percebi também sobre esses 15 dias, que hoje a gente está fazendo 2 semanas, né? 15 dias, que muita gente já fez algumas atividades. Eu me surpreendi, porque eu esperava, né, com aquele calhamaço, né, de material que tem lá, vocês fossem se inteirar desse material, porque as atividades, ela precisa dessa interação. Sem conhecer esse material, esse acervo que foi disponibilizado especialmente para vocês, as atividades, elas ficam quebradas, elas não chegam ao objetivo que nós do C10, né, do Programa de Pós-Graduação Ciência 10, tem como objetivo, tá bom? Bom, se forem surgindo as dúvidas, vocês vão levantando a mão, tá bom? E aí a gente vai discutindo sobre as dúvidas. Bom, esse aqui é o primeiro material que vocês devem baixar, que é esse material da proposta do Ciência 10. Então, vocês precisam ler, precisam se inteirar desse material. Lá ele fala sobre as premissas, né, os primórdios, ou seja, os itens básicos da construção de uma pesquisa, né? Como eu falei para vocês, tem muita gente preocupada. Ai, professora, o TCC. Gente, o TCC, essa disciplina é TCC1, começando a experimentar. Né? Não é para fazer o TCC ainda, são os primeiros passos que vocês vão dar para chegar lá no final. Por isso que ele é no início, mas eu vejo assim que vocês estão muito, vamos dizer assim, apreensivos com essa questão. Ah, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo. Primeiro a gente precisa conhecer, a gente precisa se inteirar do que o Ciência 10 traz para vocês. Bom, então o Ciência 10, ele diz assim, por onde começar? A proposta do Ciência 10 é que o trabalho de conclusão de curso comece a ser elaborado já no primeiro módulo, né? Como? Conhecendo os eixos que ele traz como proposta, dentro de cada eixo os subtemas e tentar transfigurar isso, ou seja, correlacionar com a vivência de vocês em sala de aula. Ai, professora, já veio o aluno e me perguntou assim, professora, eu não tenho essa vivência de sala de aula hoje, mas você já teve, porque para você estar fazendo esse curso de especialização, você passou por uma graduação. E quando você passa por uma graduação na área de licenciatura, você já teve a experiência do estágio. Posso trazer isso? Deve. Se não está na sala de aula, essa experiência ela deve ser trazida para esse contexto. Porque, como vocês viram, quem já se inteirou, quem já leu, as atividades propostas elas são voltadas para o contexto da sala de aula, das experiências da sala de aula como professor. Não é isso?
Quem já leu aqui o material? Levanta a mão para mim. Pelo menos, vamos lá, por percentual. 20% do material. Né? Então, olha só, eu vejo que vocês estão muito apreensivos, assim, acho que está tirando o sono de vocês até, que eu recebi, assim, várias mensagens, né? Professor, é isso, professor, aquilo. Calma, gente, a gente está com 15 dias, a disciplina vai até o dia 17 de abril. Esse tempo dessa disciplina é um pouco mais estendido, alongado, justamente para isso. Eu sei que a gente tem os afazeres do dia, o nosso trabalho, os nossos afazeres, mas quando a gente se propõe a sentar num banco de escola, de uma faculdade, para se fazer um curso, a gente precisa ter esse tempo para busca desse conhecimento, né? E aqui, ó, não é mais uma graduação, é uma especialização, né? Vocês vão se especializar em algo dentro da proposta do curso Ciência 10. E aí, ó, ele ainda diz mais, né? Que de forma que a pesquisa ocorra ao longo de todo o período do curso, perpassando as disciplinas e ações que desenvolverá em sala de aula. Então, ele já traz essa roupagem da sala de aula. Não estou trabalhando hoje na sala de aula, mas eu já tive essa experimentação lá no meu estágio. Que eu acho que na licenciatura, em todas as licenciaturas, vocês perpassam por estágio 1 e estágio 2, não é isso? Ou estou enganada? Pelo menos né? Algumas licenciaturas, olha aí, algumas licenciaturas até mais. Né? Eu perpassei só por 2, mas tem outros que passam por mais. Bom, aí ele pergunta, pesquisa. Né? Pesquisa, o nome ele já é bem indutivo, vocês não concordam comigo? Pesquisa é o ato de quê? De investigar, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa de preço, você vai em busca de quê? Informação. Fornecedor, preço, qualidade, o atendimento, uma série de coisas, né? Então, pesquisa é basicamente isso mesmo. Só que para a ciência, né, para trabalhos científicos, que é o nosso caso, né? Essa pesquisa ela precisa ter esse embasamento teórico, ou seja, não pode ser qualquer pesquisa, ou seja, aquela pesquisa de supermercado, né? Tem que ser uma pesquisa embasada, uma pesquisa que precisa ter as fontes que vocês vão utilizar, precisam ser fidedignas, ou seja, precisam ter base, né? E aí, ó, você irá idealizar e realizar uma pesquisa que envolva a sua prática docente e o ensino de ciências. Provavelmente, durante a sua formação, você teve contato com alguma forma de pesquisa. Uma pesquisa pode ser iniciada de diversas maneiras, por curiosidade, por necessidade, e ao observar algo que nos chama a atenção. Independentemente do que se deseja pesquisar, começamos sempre por uma pergunta. Inclusive, a gente falou isso na aula passada, né? Que toda pesquisa ela começa a partir de uma pergunta, de uma questão, né, de um questionamento, né? Bom, então eu coloquei aqui algumas perguntas, né, alguns questionamentos que vocês poderiam... O que gostaríamos de entender melhor? Dentro dos eixos temáticos lá, que é ambiente, tecnologia, universo e vida. Olhando o material, eu vi que já tem tanta coisa que interessante para se indagar, para se perguntar, né? Teve uma aluna que me abordou hoje e falou, professora, eu posso trabalhar dentro, eu trabalho com alunos atípicos, né? E eu poderia trabalhar isso dentro dessa questão? Eu digo, poderia não, deve, né? Porque ela já está em sala de aula, trabalhando com alunos atípicos. E essas crianças têm umas necessidades diferenciadas. E dentro de cada eixo tem muita coisa para ser explorada, muita coisa para ser contextualizada, dadas as necessidades que eles têm. Mas só são eles que têm necessidades de aprendizado? Imagina tu estar numa sala de aula com crianças de 1º ao 5º ano, né? De 1º ao 5º ano, onde a aula tem que ser interessante.
Como é que tu vai, por exemplo, a gente tem um conteúdo que é chamado de misturas, texturas, né? Dentro da grade curricular de ciências, né? Da disciplina de ciências. Tu vai trabalhar isso de forma teórica, só para... a mistura é isso e aquilo outro. Quando eu misturo a água com açúcar, o açúcar é dissolvido. Não é muito melhor tu levar isso e fazer esse experimento na sala de aula? Primeiro que as crianças vão se divertir. Criança gosta de pegar, criança gosta de ver. Professor, isso só vale para criança? Não. Eu já fiz experiências com adultos, ou seja, com alunos de graduação. E pasmem, o objetivo ele é tão latente que o índice até de evasão, aquela aula, a última aula lá que eu tinha na faculdade, trazendo essas propostas, né, de experimentações, isso vale para todas as áreas, tá? Não é só ciências. Para todas as áreas dá para te inovar fazendo essas experimentações. E aí diminuir o índice de evasão, porque ficava mais interessante as aulas. Imagina isso dentro de uma sala de aula com crianças, adolescentes, né? Trabalhar dentro do contexto do uso das tecnologias, a questão de temas relacionados à ciência com os adolescentes. Então, a gente tem que falar a mesma linguagem deles, tornar atrativo isso. O que queremos saber mais, né? Eu acho que nós, como seres humanos, a gente está sempre em busca de algo mais. O que precisamos, o que queremos saber mais? Por que isso está ocorrendo? Por exemplo, a gente fala muito da camada de ozônio que está aumentando. Mas por que está aumentando? O que a humanidade, o que o universo, né, está fazendo para que isso esteja acontecendo? O lixo gerado no mundo inteiro está diminuindo ou está aumentando? Por que está aumentando? Qual é o país que mais gera lixo no mundo? Então, são N perguntas que podem ser feitas a partir da contextualização dos eixos temáticos que o CEDES traz para vocês. O que poderia acontecer se eu fizesse diferente? Né? A gente sabe, dentro do eixo universo, ou universo não, ambiente, a questão do lixo, da degradação do meio ambiente, eu estou falando em todos os aspectos, né? Desmatamento, poluição das águas, do solo, geração de muito resíduo, que não há tratativa adequada para esse lixo, né? Então, tem muitos contextos que pode ser trabalhado dentro desse tema, né? Então, o que nós poderíamos fazer de diferente para que esse problema mundial seja minimizado? O ideal é que fosse exterminado, ou seja, acabasse. Mas vai acabar? Não, porque nós somos seres humanos que estamos consumindo todos os dias, né? A gente vê aí, quem é mais velho aí, eu me lembro que a Coca-Cola era na garrafa, que a gente, quando comprava, tinha que levar o vasilhame de volta. Hoje em dia, quase a gente não vê mais esse tipo de refrigerante, é tudo de plástico, né? E não tem uma destinação correta, né? E nós não nos preocupamos, vamos consumindo e vai jogando fora, né? E a gente vê o tanto de problema ambiental que é gerado por conta disso aí. Bom, eu falei para vocês na aula passada o seguinte, né? Que essa disciplina ela era o pontapé inicial, que as outras disciplinas que vocês veem, as outras duas disciplinas que vêm depois dessa, serve de subsídio para ela é o início. No final, aqui eu vou apresentar para vocês o template vamos dizer assim, do TCC inicial, né? Que começa com essa disciplina, a segunda parte na disciplina, que é o Ciência 10, Hora de Perguntar,
que é a elaboração de um plano de ensino. E na próxima disciplina, depois dessa, é o Ciência 10 na sala de aula. Ou seja, tudo aquilo que vocês viram aqui, que vocês contextualizaram, colocaram como tema, questões norteadoras, faz esse plano em cima disso, vocês vão aplicar onde? Na sala de aula. Tá? Então, o TCC-1, ele é o início e a premissa para as outras disciplinas que vão vir depois dessa aqui. Tá bom? Ai, mas já tem que fazer isso? Calma, gente. Calma seu coração. Não. Tá? Eu vou contextualizar tudo direitinho. E aí, gente, é como eu falei para vocês. Eu esperava que ninguém ainda apresentasse nada de atividade lá, mas eu abro todo santo dia lá o ambiente e vou olhar como é que está o acesso. Primeiro, o acesso. Né? Eu já vi que tem gente que nunca acessou. Tem gente que acessa a cada 7 dias. Tem gente que acessa todo dia, né? Mas o ideal é que você tire um tempinho todo dia para acessar, para baixar esse material e faça essa leitura. Você precisa fazer isso. E hoje eu vim falar de como é o desenvolver dessas atividades. Surgiu algumas dúvidas, né, de como fazer, como colocar no ambiente. Bom, a primeira atividade é a atividade 1, né? Aquela atividade ali, ó, que é esse material que eu acabei de passar para vocês, que eu coloquei só os tópicos principais, porque ele é um arquivo, eu acho que de 8 páginas, 10 páginas, não lembro agora, mas é um arquivo grande, eu coloquei os itens principais para a gente falar aqui. Então, como é que consiste isso aqui, ó? Primeiro, você vai fazer o quê? Você vai baixar esse material, você vai ler, né? E aí, ó, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar contextualizar uma conotação de um texto baseado o quê? Na tua formação docente. Quem já leu, se inteirou, já viu como ela... Mas, professora, como é que eu vou fazer isso? Você vai... Ó. Vou voltar aqui, ó. Como é que eu faço isso? Você vai aqui, ó. Depois de ter lido o material, ter se inteirado de tudo, você vai continuar. Aqui está continuar porque é o que eu estava utilizando. E como eu tenho esse acesso de fazer várias vezes, tá aí continuar a tentativa. No de vocês tem lá, ó. Quantas tentativas vocês podem fazer? 3 vezes. Ah, o primeiro não está legal, eu achei que está errado, posso mais uma vez. Pode, no máximo, 3 vezes fazer essa atividade, onde a última vai sobressair a última que você fez. Ok? Então, você vai aqui, ó. Clica em continuar aliás, continuar não. Lá primeira tentativa vai aparecer para vocês. E aí que tem esses 2 tópicos, ó. Primeiro, o texto de campo, que é aquele texto que vocês vão baixar e baseado nisso, vocês vão responder essas perguntas aqui, ó. Aí ele pergunta assim, ó, descreva sua trajetória de formação e de prática docente relativa às vivências com os processos de pesquisa. E aí, ó, você vai escrever aí, ó, todo esse contexto baseado naquele texto que vocês, e claro, quando ele diz minha formação, é a minha experiência docente baseado naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou me inteirando. E a segunda pergunta, ele diz assim, ó, registre questões, problemas que já tenha trabalhado ou que trabalharia em um processo de pesquisa, justificando-a, né? Você vai elaborar, professora, 1 pergunta, 2? Depende, né, do que você achar necessário dentro desse contexto da elaboração desse texto. Essas perguntas baseada naquilo que você já trouxe de vivência, já trouxe de experimentação, ou que você pretende fazer, pretende aplicar dentro do contexto
da docência. Tá claro isso aqui? Os textos, gente, não preciso nem dizer, né? Apesar de você já fazer aqui dentro do ambiente, dentro da plataforma, ele precisa ter, né, todos os requisitos de ortografia, de pontuação. Afinal, é um texto, é uma resposta, ou seja, é uma atividade do curso, né, de pós-graduação, da especialização. Então, todo cuidado quando for escrever, eu até indico que vocês façam no Word, né, rascunho, depois passa para o Word, e depois Ctrl+C, Ctrl+V lá, aqui na plataforma, tá bom? E outra coisa que eu ia pedir para vocês, ia orientar, é que todas essas atividades, antes de vocês colocarem aqui, deixam um registro dessas atividades que vocês estão construindo, porque tudo isso é material o quê? De pesquisa, para vocês irem construindo, aí, ou seja, irem galgando, né, os degraus para a construção desse TCC. Tudo certo? Alguma dúvida? Tranquilo aqui, né? E aí, terminou, você vai aonde? Aqui, ó, no finalizar a tentativa. Se for a primeira, você ainda tem mais 2. Se for a terceira, acabou, game over, né? Mas eu acho que 3 tentativas está de bom tamanho, né? Porque é um processo, né? Você acha que a primeira não está boa, aí pode ir tendo essas outras chances. Aí vamos lá para a atividade 2, que eu acho que é a atividade que ela fala assim, ó, que é a pesquisa, na realidade é a leitura dos eixos, é o conhecimento dos eixos temáticos. Não é só, eu vi que muita gente já fez essa atividade aqui. Já fez essa atividade. Aí eu digo, como eu falei para vocês, eu fiquei surpresa, porque eu imaginava que as atividades fossem feitas no decorrer um pouco mais para frente, até para dar tempo de vocês irem tendo conhecimento do acervo que foi colocado para vocês. Então, assim, eu já vi que muita gente escolheu os temas lá, né? Os subtemas dentro de cada eixo, mas eu vi que não... Foi assim, tipo, no Mamãe Mandou. Essa tarefa, apesar de ser simples, em tese, ela não é tão simples assim. Por quê? Mais lá na frente, você vai precisar justificar essas escolhas aonde? Lá na terceira atividade. Não sei se vocês já viram. Então, se você escolhe aleatoriamente, ela não te dá esse contexto, essa base para quando você for justificar lá na terceira atividade. Que eu acho que é a atividade que vai dar mais trabalho e precisa de mais conhecimento, né? Mais conhecimento, no que eu digo, é de leitura mesmo, de se inteirar do acervo que está disponibilizado para vocês. Então, essa atividade, a premissa é, no Ciência 10, ele disponibiliza, na realidade, ele fez assim, ó, ele pegou todos os possíveis conteúdos, né, conteúdos que possam ser abordados dentro da área de ciências e dividiu em eixos temáticos, que são eles: ambiente, tecnologia, universo e vida. Então, dentro da minha leitura, todo e qualquer tema, conteúdo relacionado à ciência, ele está dentro de algum desses eixos. E ele ainda fez mais. Dentro de cada eixo, ele elaborou, ou seja, ele dividiu por subtemas. Então, vou falar um pouquinho aqui, ó, do eixo ambiente. Os subtemas que ele traz é a Terra no universo, a Terra é viva, a Terra em colapso, animal cultural, o futuro da Terra. Então, vocês viram que são 5 subtemas dentro só do eixo ambiente. E para cada um desses eixos aí, ó, tem um acervo enorme. Enorme. Esse material não fui eu que coloquei lá.
essa plataforma, esse programa, ele já traz todo esse material. E eu confesso para vocês que, nesse tempo que eu estava em paralelo com a plataforma, eu consegui ainda ler todos os materiais. É muita coisa. Se vocês virem, vocês já olharam lá com bastante cuidado, tem desde aula de professor, artigo, tese, animação, né? Às vezes eles trazem até algumas coisas, na animação é coisas em quadrinhos, né? Fazendo uma sátira daquele tema, né? Daquele eixo, abordando esse tema. Então são coisas assim bem interessantes que vocês precisam se familiarizar, né? Então, quando lá nessa atividade 2, você precisa escolher o eixo ambiente. Dentro do ambiente, você vai escolher um desses temas, um desses subtemas. Mas para mim escolher um desses subtemas, que é o que consiste essa atividade, eu preciso conhecer o que é cada um. O que retrata cada um? Por exemplo, a Terra no universo. Parece bastante extenso, e é bastante extenso. A Terra é viva. Tudo que está na Terra é vida, né? Desde a planta, desde os animais, todos os seres, né? Então, aí, ou seja, vocês conseguem enxergar uma gama de itens dentro de um subtema só, que pertence a um único eixo. Aí, ó, lá no eixo tecnologia, ele fala assim, ó, primeiro subtema, do macro ao micro. O que vocês entendem do macro ao micro? Ou seja, do maior para o menor, dentro dessa contextualização. Dentro dessa, vamos dizer, quando a gente fala em cadeia alimentar, não tem uma questão hierárquica? Quem é predador, quem é presa, né? Então, aí o outro o outro subtema é materiais e máquinas, ondas, transformação de energia. Então, dentro desse contexto aí, ele trabalha todas as questões da física, né? Ondas é um conteúdo dentro da disciplina de física que trabalha as questões científicas, né? Para a gente estar trabalhando esse conteúdo. Então, aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. São 9 subtemas já. O eixo universo, ele já traz outros subtemas, que são 1, 2, 3, 4, 5, 9, 1, 2, 3, 4, que é espaço e tempo, formas de energia, matéria e sistema solar. Então, 9 mais 4 são 13. Olha só, o tanto de coisas que vocês têm aí, né? Ai, professora, mas como é que eu quero trabalhar a questão, por exemplo, das misturas. Onde que eu consigo viabilizar isso dentro do eixo aí, ó? Alguém consegue identificar? Por exemplo, nesse subtema aqui, matéria. Vocês conseguem vislumbrar essa questão de misturas aqui dentro? Quando a gente faz mistura, a gente usa o quê? A gente usa material líquido, material sólido, material solúvel, uma série de, né? Então, é isso que eu quero atingir dentro dessa construção do TCC1. É que vocês consigam... Eu tenho certeza que a maioria, são pouquíssimos que não tem nada em mente do que vai trabalhar. A grande maioria já deve ter alguma coisa em mente para trabalhar. O que precisa fazer é fazer essa correlação dentro do que o Ciência 10 traz para vocês, dentro desses eixos e desses subtemas. E, por fim, né, o último eixo, que é o eixo vida, que traz as interações da vida, a sexualidade humana, do sol à diversidade, evolução, o que é vida. Então, só aí temos 13, 14, 15, 16, 17, 18.
É muita coisa, né? E se a gente for olhar lá a quantidade de material que vocês têm, multiplicando isso, somando tudo, dá muita coisa. Então é por isso que eu me espantei quando eu vi já lá muita atividade já feita. Que eu imaginava que vocês precisariam mais de tempo para construir esse processo, fazer esse processo. Bom, aqui, ó, são as diretrizes lá da atividade, que ele diz, eu grifei esse item aí que diz assim, ó. Aqui vai uma dica importante no momento da escolha. Não é escolher aleatória, é um momento que você precisa, né, ter aquela análise, ter aquele feeling, né, para fazer essa escolha. É necessário que você planeje uma evolução das 4 atividades. Não apenas dentro do período de desenvolvimento da disciplina, mas também considerando o contexto escolar no qual você está inserido. Professor, eu não estou inserido no contexto escolar, mas eu já tive essa experiência, então eu vou buscar na memória, pegar esse material e trazer essa contextualização para cá, nesse processo construtivo dessa disciplina, tá bom? Dessas atividades. E aqui, ó, eu coloquei essa setinha aqui, ó, que é aqui, ó, seleção da atividade investigativa. Que é isso aqui, ó. Você vai vir aqui, né? Mas, claro, feito toda essa leitura, todo esse conhecimento e vai para cá, ó. Parece fácil, que é um questionário isso aí. É um questionário, mas são 4 perguntas aí, não é isso? Dentro do eixo temático ambiente, qual subtema você escolhe? Então, vamos lá. Você escolheu o primeiro lá. A Terra é viva. A atividade investigativa proposta para esse primeiro subtema é como a erosão dos solos muda o nosso planeta. Se você escolher o segundo, a Terra em colapso, qual é a atividade investigativa proposta? O efeito estufa é benéfico ou maléfico? Se você escolher o terceiro, letra C, o futuro da Terra, como medir o impacto ambiental que causamos? E assim sucessivamente, né? Não vou ler todo, senão a gente vai passar a noite toda aqui, que é uma atividade que precisa vocês se encherem de conhecimento para depois virem fazer essas escolhas, né? É simples, teoricamente é simples. Todos os temas estão sendo trabalhados e dentro de cada subtema, de cada eixo, você trabalhar cada subtema diante da proposta que você tem. Vocês estão percebendo que aqui, ó, a gente não pediu ainda para você escolher, em nenhuma atividade, escolha o eixo temático que você vai trabalhar. Tem alguma atividade nesse contexto? Não. Todas as atividades propostas, ela pede para você trabalhar com todos eles. Perceberam isso? Justamente porque o objetivo principal dessa disciplina é que vocês conheçam e experimentem todas as premissas de todos eles, para saber aonde aquela ideia que eu tenho lá como embrião para trabalhar no TCC, qual é que ela vai se encaixar. Ai, professora, eu vi que não se encaixa nenhuma. Se encaixa sim. Até chegar lá, vocês vão ver que ela vai se encaixar sim. E aí, né, igual aquele outro, só que na primeira atividade você vai descrever, né, uma atividade dissertativa, né, onde você escreve, onde você formula as perguntas e você vai justificar cada uma delas. Aqui você só faz essas marcações e finaliza essa tarefa. E vamos para a atividade 3. A atividade 3, quem já leu, eu apresentei aqui na aula, no primeiro encontro, que
ela tem duas partes. Tem a primeira e tem a segunda, que ela foi dividida em 3A, né? A atividade 3A dividida em dois momentos. No primeiro momento, onde você tem que fazer duas análises, análise 1 e análise 2. E a atividade 3B, que já é a participação em um fórum, onde você vai elaborar 3 perguntas baseado nessas análises feitas na atividade 3A, ou seja, na primeira parte da atividade. Bom, então eu coloquei aqui, ó. Para vocês vai aparecer essa interface aqui, onde aparece 3A e 3B para cada um dos eixos que o C10 tem para vocês. Então, quando você se inteirar bem aqui, ó, quando você clicar bem aqui, ó, tecnologia, universo e vida. Ó. Tem 3A e 3B para todos os eixos. Então, aí não é só duas atividades, não. São quantas atividades que vocês vão fazer? 8. 8 nada, porque a 3A ela tem análise 1 e análise 2. Então, são 2, 4, 6, 8, são 12. 12 atividades divididas em 3A e 3B. Então, vamos lá. Como é que consiste? Aí, olha só. Quando você... Deixa eu só voltar aqui, ó. Lá no primeiro. No ambiente. Vou clicar bem aqui, ó, na atividade 3A do eixo ambiente. Eu preciso clicar aqui, ó. Quando eu clico nisso aí, ó, para qualquer um deles, vai me aparecer isso aqui, ó. Essa tela. Nessa aqui, ó, tá aparecendo, ó, análise 1 e análise 2 do eixo ambiente. Quando você clica em cima desses ícones aí, ele vai fazer o download de 2 formulários. Não é isso? Que formulário é esse? É esse formulário aqui, ó. Lembram lá da atividade 2, onde você, para cada eixo, você escolheu um subtema? Então, é aqui, ó. Aí, aqui você vai fazer o quê, ó? Dado que você escolheu lá, ó, indique para qual subtema do eixo ambiente você fará o registro da primeira análise das considerações. Então, se você escolheu lá a primeira atividade investigativa proposta do eixo ambiente, você vai marcar essa primeira aqui, ó, e aqui, ó. Você vai fazer esse registro. Primeira análise. Registre aqui o texto da primeira análise das ações desenvolvidas até o momento para o subtema indicado. Tá claro isso aqui, gente? Então, esse material você vai baixar, você vai marcar o que você escolheu na atividade 2, vai fazer essa análise 1 e tem também, ó, a análise 2, ó. E aqui ele diz assim, ó, indique para qual subtema do eixo ambiente você fará o registro da segunda análise. Então, aqui, ó, ele te dá 2 possibilidades. Você já escolheu um lá na segunda etapa, na segunda atividade, não foi isso? Lá só te dá a possibilidade de escolher um. Aqui ele te dá a possibilidade de pegar aquele que você já escolheu na atividade 2 e, para a segunda análise, escolher um segundo subtema dentro desse mesmo eixo. E transfigurar a mesma coisa. Dado o eixo, o subtema que você escolheu dentro de cada eixo, você vai fazer essas análises que são baseadas nesse desenvolvimento aí, ó, das ações propostas para que esse subtema que você escolheu seja transcrito, né, dentro da sala de aula. Não.
Baseado no conteúdo lido. Porque, como eu falei para vocês, lá no material de estudo, para cada eixo tem uma série de acervos, uma série de material. Então, dentro desse material lido lá, do conhecimento desse material, as tuas percepções de atividade investigativa dentro desse subtema é que você vai fazer essas análises. Por isso que eu estou batendo nessa tecla da leitura desse, não é a tua percepção. Claro que em algum momento tu pode contrapor lá, olha, segundo o que foi lido no material do artigo tal, ele descreve isso, mas na minha experiência em sala de aula, pode fazer essas correlações? Pode, você deve até, entendeu? Mas não é só a tua percepção, porque você precisa se inteirar desse material, porque ele é que vai te dar esse embasamento para essas respostas. Tá bom? Alguém mais levantou a mão? Amiga, tu pode vir aqui mais para frente, meu amor? Ah, tá. Só um minuto, deixa a gente levar aí para ti. Oi. É só uma perguntinha. Já, vai. Não, mas é porque precisa, de repente, essa dúvida tua pode ser de outros que estão lá nos polos. Sim, é só para tirar. Essa análise é conversada com a primeira atividade, onde eu vou escolher o tema, o eixo, né, e os subeixos, é isso? Não, na segunda atividade. Tem a primeira atividade em que você escolhe o tema, né, que parece, quando eu abri, parecia aleatório. O que será que tem aqui? Qual que é a pegadinha, né? Só que aí eu vi, não, deve ter alguma coisa de errado aqui, vou voltar e ler o material. E assim, o que eu estou entendendo é que essa análise que eu vou fazer, por exemplo, do tema ambiente, né? Tudo isso tem que conversar com as questões da primeira atividade. É isso? Não. Não. Pode me corrigir. Não, vamos lá. A primeira atividade, você vai descrever o que diz lá na primeira atividade. Baseado naquele texto, né, que é até chamado de texto base, que é o processo de pesquisa do que o Ciência 10 traz para vocês, e baseado nesse contexto, né, você precisa gerar algumas questões a partir daquele material, do primeiro material. Quando você perpassa pelo primeiro material, que é aquele texto base, você vai para o material de estudo. O que é o material de estudo? É o conhecimento dos eixos temáticos, que é o que eu estou falando aqui, ó. Universo, vida, tecnologia e ambiente. E dentro de cada um desses tem os subtemas, que é o que consiste a segunda atividade. Mas para você, como você falou, é uma pegadinha, é só escolher aleatório? Não, não é escolher aleatório. Por quê? Como é que você vai escolher um eixo, né? Você vê que tem lá a escolha de subtemas dentro dos 4, de cada um deles. Por que eu escolhi o primeiro? Vamos dizer assim, a Terra é viva. Por que se você escolheu o primeiro, por que você escolheu o primeiro? Você vai escolher aleatório? Não. Você precisa o quê? Buscar informação dentro do material que está lá dentro desse eixo. Aí, vamos lá, para o segundo. Baseado nisso, eu vou fazer o quê? Eu vou para o segundo eixo. Dentro do tecnologia, tem lá uma outra quantidade de acervo para você se inteirar. E, bom, dentro desse aqui, eu acho que eu mais me identifico, porque quando você vai trabalhar com algo, ela surge o quê? De uma necessidade, de um questionamento, como já foi falado aqui, a questão da pesquisa, né? Você precisa ter o mínimo de quê? De identificação com aquilo. Concordam comigo? Porque vamos ser sinceros, ninguém gosta de trabalhar com aquilo que não se identifica, tem que se identificar no mínimo, o básico com aquilo, né?
Para você trabalhar. Então, essa última atividade aqui, ó, ela está correlacionada com a segunda. Porque na segunda é um questionário. Eixo ambiente, vai escolher um. Mas para escolher um daquele, você precisa o quê? Ter se inteirado, lido todo o material para contextualizar a tua escolha, ou seja, para justificar a tua escolha. Beleza? Nessa atividade 3 aqui, ó, além de você trabalhar com o subtema que você escolheu para cada um dos 4 eixos, ele te dá a possibilidade de escolher um outro subtema aqui, ó. Por exemplo, se na questão 2, na atividade 2, tu escolheu o primeiro, na segunda análise aqui, ó, que é o segundo formulário, tu pode escolher uma outra. Tu deve escolher uma outra, porque aqui tu vai trabalhar com 2. Então, já te dá a possibilidade, na construção desse processo, de processo investigativo, da escolha do teu tema, mais de uma possibilidade de ter subtemas trabalhados dentro de cada eixo. Por isso que eu falei aqui, ó, que nessa atividade, ela não é só 2 atividades, porque aqui tu tem 2 análises para fazer dentro de cada eixo. Então, ó, análise 1, análise 2 do eixo ambiente, análise 1 e 2 do eixo tecnologia, análise 1 e 2 do eixo vida. Entendeu? Tá bom? Mais alguém? Fala, meu bem. Boa noite. Já? Foi? Boa noite. Só para ver se eu consegui entender, professora. Nessa atividade, nós vamos estar relacionando com o eixo que escolhemos na 2, certo? E dentro deles vem ali uma pesquisa, vem dando todo o norte de experiências também. É através dessas experiências que eu vou conseguir fazer essas análises? Também. Então, tem que envolver tanto a experiência que vem dando lá, quanto a minha visão dentro da prática com essa experiência? Ó, então, vamos lá. Tu tem o quê? Tu tem o material teórico. Sim. Correto? E tu tem a tua experiência docente. Então, o ideal é que isso seja correlacionado dentro dessa construção, dentro dessa análise. Ai, professora, eu não consigo correlacionar. O que eu trabalho na sala de aula não tem nada a ver com em algum momento, é como eu estou falando, ele precisa tomar esse viés dentro do que o Ciência 10 traz para vocês, dentro desses eixos. Por isso que ele fechou, né, todos os conteúdos, vamos dizer assim, dentro desses 4 eixos trabalhados em vários subtemas dentro de cada um deles, entendeu? Então, quando ele fala assim, ó, registre aqui o texto da primeira análise das ações desenvolvidas até o momento para o subtema indicado. Então, olha, lá na tua primeira análise, tu fez algumas ações dentro do contexto. Vamos voltar aqui, ó. Registre aqui o texto da primeira análise das ações desenvolvidas até o momento para o subtema indicado. Então, por exemplo, tu escolheu um subtema dentro desse eixo ambiente. Dentro do material, do contexto da tua experiência docente, tu vai tomar algumas ações. Então, dentro do Terra é Viva, como a erosão dos solos muda o nosso planeta? Aí tu vai o quê? Contextualizar a análise dentro dessa atividade investigativa. Como é que eu posso, né? Quais são as ações que eu posso tomar dentro da minha área docente, né? Para trabalhar essa atividade investigativa. Então, eu vou levar os meus alunos, por exemplo, lá para fora da sala de aula, vou trabalhar esse solo aqui, ó. Esse solo é vermelho. Esse solo aqui é arenoso. Qual é o que mais sofre a erosão? É uma pergunta. É uma indagação, entendeu? Entendi. Então, aquelas ideias que vem dando nos conteúdos da IA, eu posso também usar, porque eles vêm dando algumas experiências que eu também posso estar utilizando. Daí a importância de ler o material, porque quando tu lê, tu vai vendo assim que tu vai se munindo de informações para construir isso aqui. É por isso que eu falei que eu achei estranho quando eu vi muita gente respondendo a segunda atividade. Meu Deus, vamos lá.
Eu estou com medo disso, porque lá para a terceira vai ter algum BO lá na terceira. Porque a primeira, ela é o pontapé inicial do conhecimento, de saber o que é. Lá ele explica o que é uma atividade investigativa, né? E aí vocês verem que eles vão, uma coisa vai só corroborando a outra. As atividades vão sendo construídas baseadas sempre no passo anterior. Tudo certo? E vem aí a segunda análise, ó. O texto da primeira análise, ou seja, que na realidade é a segunda, né? Registre aqui o texto da segunda análise, não primeira. Já encontramos um errinho aí, ó. Da segunda análise das ações desenvolvidas. Então, o segundo eixo que você escolhe, você vai fazer uma outra análise, né? E vamos dizer que lá no segundo tu escolheu a Terra no universo. Qual a influência da rotação da Terra na minha vida? Bom, se não tivesse a rotação da Terra, né? A rotação da Terra, ela influencia o quê? Dia e noite, das estações, né? Ou seja, no ano, né? Na contagem do ano, né? Então, se não tivesse a rotação da Terra, o mundo ficava parado, ou seja, o tempo não passava, não é isso? Então, de que forma isso afeta a minha vida? Então, são questões assim, vocês veem, são questões muito básicas, né, que eu estou tentando exemplificar aqui para vocês, mas quando a gente se mune de informação, a gente vê que quando a gente vai anotar isso, eu tinha um hábito na realidade eu tenho, né, apesar de eu gostar muito das tecnologias, eu gosto de escrever, de anotar. Eu tenho até um caderno que já está lá velho, mas eu anoto tudo. E aí a gente vai construindo, né? Por isso que eu falei para vocês que aquela primeira atividade, antes de colocar lá no ambiente, é legal que vocês façam um acervo de vocês, porque aí vai mostrar todos os passos que vocês levaram para chegar até o famoso e fatídico TCC, né? Bom, como é que eu vou? Aí, fiz tudo isso, fiz a leitura, né? Vi os materiais que eu escolhi dentro de cada eixo. E aqui ele não te dá a opção de escolher um eixo só. Aqui você trabalha com os 4 e escolhe dentro das considerações que você fizer viável, dentro do que você leu. Aí eu vou fazer o quê? Agora eu preciso o quê? Postar isso, enviar isso para mim. Colocar lá no ambiente. Vocês viram, ó, que esse material aqui, ó, ele é um formulário em Word, não é isso? Que dá para você editar. E é para você editar mesmo, porque é lá que você vai escrever. Então, feito a primeira análise, feito a segunda ou feito só a primeira de antemão, você vai salvar em PDF. Em PDF, não pode ser o Word, tá bom? Tem que ser em PDF. E vai anexar, bem aqui, ó. Lá, o meu ambiente é diferente de vocês. Eu estava batendo a cabeça que como essa plataforma ela já veio pronta praticamente para mim manusear, eu digo, meu Deus, onde é que esses meninos vão enviar esse arquivo, minha Nossa Senhora? Te juro, olha, passei... Fiquei, até que uma aluna perguntou, eu digo, não é possível. Não, professora, tem aqui. Aí eu batendo cabeça com ela, disse, não, aqui, aí eu digo, manda a tua tela para mim. A tela de vocês é diferente da minha. A minha não me dá essa opção de enviar o arquivo, porque eu só vou receber. E vocês é que precisam enviar para mim. Então, para mim só aparece um ícone desse aqui, ó. Mas é nota, onde eu vou ler e vou dar a nota devida para essa atividade. Tá? Então, salvei lá na minha pastinha do Ciência 10, das atividades da disciplina TCC 1. Aí venho aqui, ó. Editar, envio. Quando você clica aqui, ele vai vir para cá, vai abrir essa tela aqui, ó. E aí ele diz aqui adicionar arquivo, né? Então é nessa aba aqui, ó. Você pode vir aqui, escolher e anexar o documento. O ideal
Como é que eu vou fazer a segunda? Do mesmo jeito que você fez a primeira. Então, o ideal é que você finalize, faça a primeira, finalize a segunda e quando for envia logo de uma vez para não correr o risco de fazer só a primeira e esquecer a segunda. Né? Que às vezes a gente... Pode acontecer, que é tanta tribulação do dia, né? Da semana, às vezes. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo aqui? Bom, e aí, anexados os documentos, que tem que ser necessariamente em PDF, não pode ser em Word, tá bom? Aí você vai vir bem aqui, salvar mudanças. E aí ele envia e finaliza isso aqui. Aí, última parte da tarefa, da terceira atividade, última parte, que é a atividade 3B. Alguns já estavam me perguntando, professora, como é que eu vou enviar? Eu não abri de propósito, porque eu digo, não é possível. Não é possível. Não que vocês não sejam capazes, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Mas é que por conta do tempo, é quase que subhumano alguém consiga ter visto ou lido, se inteirado de todo esse material. É 15 dias e é muita coisa que tem lá. Entendeu? Então, eu digo, não vou abrir agora, vou ficar caladinha aqui, esperar eles, né, galgarem esse processo, desenvolver esse processo. E hoje, desculpa, eu fui lá e abri o fórum de discussão. E eu coloquei assim, atividade 3B, discussão. O que é isso? Baseado lá, né, coloquei aqui, lá, quando você abre lá o fórum aliás, deixa eu voltar aqui. Quando você... Voltar aqui. Aqui, terminou essa parte aqui, de todos os eixos, de todos os eixos, desse aqui. Aí vai para cá, vai clicar aqui, Aqui ele vai te jogar lá para o fórum. Quando você clicar aqui, que vai vir nessa tela aqui, E aí vai ter o fórum de discussão. Isso eu abri, eu acho que só para ambiente. Olha, eu pensava que abria só para um, mas não, vou ter que abrir o fórum para cada um dos eixos. Pensa que é só vocês que trabalham, é? Não, eu também tenho que trabalhar aí, Então, vou ter que criar, por quê? São 4 eixos, então 4 fóruns de discussão. Então, lá tem toda uma característica de como é que deve ser feito, como é que dá as orientações, premissas básicas para você fazer essa discussão. Então, é uma discussão Não, a gente vai o quê? Eu abri o fórum aqui, e disse assim, olá, alunos, este é o fórum onde vocês farão a interação com o que foi elaborado na primeira parte da atividade, ou seja, a atividade 3A. Portanto, deixem aqui os 3 questionamentos, ou seja, as 3 perguntas, sobre a atividade investigativa de acordo com as orientações da atividade, né, que vocês construíram. Então, aqui vocês vão colocar lá. E aí vai ter essa interação. O interessante do fórum, né, dessa participação, é que haja essa interação. Eu abro esse tópico, e aí vocês, como é que eu vou responder isso? Bem aqui, Você vai vir aqui e responder. Bom, segundo o eixo ambiente, meus questionamentos foram esses, baseados nisso, né? E aí vai gerando o quê? Discussões. Pode aparecer dentro desse fórum, dessas discussões, perguntas ou questionamentos bem diversificados dos teus, ou podem aparecer similares, né, que tem, vamos dizer assim, o mesmo viés. Pode, aí a gente fica fazendo essa discussão. Então, a segunda parte dessa atividade é a participação nesse fórum, colocando lá esses 3 questionamentos para que haja esse processo de interação entre mim e vocês, alunos. Tudo certo? Alguma dúvida? Bom, então vamos lá agora. Esse aqui, gente, é o
template. Eu coloquei ali, template do TCC para vocês. Então, esse TCC, esse template, ele é dividido em 3 partes. Primeiro, vem aqui o tema. Depois, o plano de aula. Professora, eu já tenho que fazer um plano de aula? Quando é que eu vou ter que fazer o plano de aula? Eu falei aqui, não falei? Quando é? Na próxima disciplina. Isso, na próxima disciplina. E a aplicação do projeto, ou seja, a aplicação, ele fala aí a aplicação do projeto, mas na realidade é a aplicação do plano de aula baseado no tema escolhido, né? Então, eu vou fazer isso aqui agora? Também não. Em que momento eu vou fazer isso aí? No Ciência 10, na sala de aula, que é depois dessa primeira, a segunda disciplina. Então, vocês estão vendo aí que é um processo de desenvolvimento. Então, aqui você começa já com esse template, ter o primeiro contato, né, com a roupagem de um TCC, né? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Bom, isso daqui quem me passou foi o professor Josimauro, né? Então, a gente vai fazer adaptações para a gente, que é de um TCC, que é um template lá do IFRN, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mas a gente vai transfigurar para a gente aqui, que é o mesmo programa, que é o Ciência 10. Então, a gente vai só mudar essas coisas. Então, aqui, ó, nós temos o título. Nós temos o título, né? O que é o título? O tema que você vai trabalhar, né? Dentro daquilo que você já... Precisa fazer isso agora? Não, não precisa. Primeiro, vamos para as nossas atividades. Essas ferramentas que está dando o quê? Ensinando vocês a como preencher isso aqui, como montar isso aqui. Aí nós temos aqui, ó, no nosso caso não é o Instituto, é a UEA, né? Aí, olha só. Aqui, ó, o que ele pede desse template? Que a partir do que você identifica como desafios e limitações, lembra que eu falei, eu acho que, não, foi no primeiro encontro, sobre delimitação de tema? Vocês viram lá que os subtemas trabalhados dentro dos eixos temáticos, eles são o quê? Macro, ou seja, abrangente demais. Dentro de um contexto que você consiga identificar dentro de um desses subtemas, correlacionado a algum desses eixos, você precisa o quê? Delimitando, né? Então, baseado nisso, vai lá, contextualiza a proposta pedagógica, articulação teórica. O que é articulação teórica? É a parte da fundamentação teórica, né? Nesse começo aqui, ainda não precisa ter uma contextualização teórica robusta, né? Porque a gente está no início, é a iniciação, a experimentação. Esse material eu vou enviar para o professor Josimauro. Eu acho que ele é que até o momento ainda não fui inserida em nenhum grupo para interagir com os tutores, dado que os tutores são os que são a nossa voz, né, para os alunos, mas eu creio que ele passa, né, esse material para vocês. Então, pronto. E aí, qualquer dúvida, pode ser direto, né, com alguns já entraram em contato comigo, ou pode ser, gente, para ser mais efetivo, lá no ambiente. Lá no ambiente tem um local onde você consegue mandar mensagem. Todo dia eu olho lá minha caixinha de mensagem, não tem uma mensagem. Eu digo, eu estou muito desprivilegiada, olha. Não tem uma mensagem, uma pergunta. Eu digo, não, mas eu também vou munida no próximo encontro. Oi. Mas vou dar uma dica. O que vai tornando fácil é a gente ir futricando mesmo, e mexendo mesmo. Pode desconfigurar um pouco, mas quando tu vê, tu já está craque lá no negócio. Tá? Então, pode ser lá pelo ambiente,
ou mandar para o tutor, né, que é o coordenador, não sei como é que é esse processo, para irem fazendo essas perguntas, né, nessa construção. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tentei trazer hoje mais a questão das atividades mesmo, o processo de... Lembra que eu falei? No segundo encontro a gente vai falar só das atividades desse processo, porque eu acho que esses 15 dias, né, que começou dia 9, para cá, eu digo, não, foi o tempo que eles tiveram para se inteirar. Eu tenho certeza que não viram tudo, mas no decorrer, né, vão indo se familiarizando com esse material. E aí, eu tentei trazer desde como entra, como anexa, como envia, né, porque eu sei que às vezes tem gente que tem dúvida nessas questões de técnicas, né? Técnicas. Mas eu acho que aqui, além das condições, das premissas técnicas, né? A gente também trabalhou as questões do desenvolvimento, de como é para ser feito, de como é para ser desenvolvida, né? Bom, gente, se não tem... Vocês não tem mais dúvidas, mas aí fica, gente, para os polos, né? Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, anotem isso, passem para os tutores passarem para o coordenador, para chegar até mim, que aí eu vou respondendo e vamos viabilizando essa mão dupla aí, ok? No mais, gente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Sei que não é fácil, todo mundo veio do trabalho, cansado, né? Mas a vida é assim mesmo. Se fosse fácil, esse negócio aqui estava lotado, mas não está, ó, tá, né? Então, nós estamos aqui em busca de um propósito, né? De uma melhoria, de conhecimento. E eu, como educadora, a minha bandeira é que o mundo só tem mudanças através do conhecimento, da educação. Fora isso, não consigo ver. Ganho o melhor salário? Não. Mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à educação. Tá bom, gente? Ao conhecimento, à formação. E fico muito feliz de ter bastante gente com o mesmo pensamento que o meu. É isso que me faz levantar todo dia, ir para a sala de aula, estar aqui. Tá bom, gente? No mais, até o próximo, se ainda houver, tá bom?